Boa noite. Em todos os episódios da série Star Trek, O Caminho das Estrelas, uma das séries mais vistas de sempre, o início era sempre assim: espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave Enterprise na sua missão de 5 anos. Explorar estranhos novos mundos, procurar nova vida em novas civilizações, para ir de forma corajosa onde nenhum homem foi antes. Talvez isto sintetize bem o apelo do espaço. Um misto de aventura, curiosidade, exploração, novos desafios, no limiar do conhecimento, novos mundos. Na verdade, o espaço, apesar de por um lado parecer distante e algo inatingível para a maioria, tem uma presença importante no cotidiano. Poucas serão as pessoas que não se deslumbram com uma bela noite estrelada, com a mancha da Via Láctea. Poucas são as pessoas que não se entusiasmem com eventos espaciais que vão acontecendo e que vão passando pelos média. Poucas são as pessoas que não se divertem com ficção científica. E poucas serão e mesmo as pessoas que não desenvolvem o seu imaginário fruto dos estímulos que o espaço proporciona. Mas esse fascínio não significa que haja uma real noção da importância da exploração espacial. Na divulgação deste evento, por exemplo, tivemos, como acontece muitas vezes quando se fala no espaço, quem comentasse nos posts do Facebook que devíamos era melhorar o que se passa na Terra. Como se uma coisa impedisse a outra e como se, na verdade, se gastasse muito dinheiro no espaço. Provavelmente não se tem a noção de que o orçamento militar mundial é pelo menos 100 vezes maior do que o que se gasta com o espaço. Não se tem a noção das enormes melhorias de vida que a Terra usufrui hoje devido a invenções que foram iniciadas em tecnologias criadas para o espaço. Não se tem a noção que o espaço tem em si mesmo e alberga imensos projetos de cooperação internacional onde nações com enormes antagonismos geopolíticos cooperam desde sempre. Longe está a acoplagem histórica da missão Apollo-Soyuz, em 75, em plena Guerra Fria, que ligou no espaço as cápsulas das inimigas na Terra, o RSS e a EUA. Hoje, os astronautas vão para a Estação Espacial na Soyuz, russa, habitam, fazem experiências e vivem usando módulos e componentes feitos por dezenas de países, e os coabitantes da Estação Espacial são também eles fruto de dezenas de nações. Um verdadeiro símbolo de cooperação, talvez digno do Prémio Nobel da Paz. Fica aqui uma sugestão do Cogito. Enfim, o tema é bastante fértil, vamos abordar estas e outras questões. Para isso temos connosco o Rui Moura, o primeiro português com curso de astronauta suborbital. É um geofísico de formação, professor universitário da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território. É também piloto de aviões no tempo livre e foi recentemente nomeado para coordenador do Space for All Nations, aliás, vê-se ali na imagem, um programa suportado pela organização do International Institute for Astronautical Sciences, que visa precisamente este aspecto da cooperação e do desenvolvimento amplo e, principalmente, o Rui depois poderá explorar melhor, explorar as nações que menos presença no espaço têm e dar-lhes oportunidades. Mas, melhor do que eu, para explicar tudo isto, Rui, diga-nos lá esta nossa pergunta provocatória de, com tantos problemas na Terra, porque é que vamos para o espaço? Como é que isso tudo joga com esta ambição, com a sua experiência e o seu curso de astronauta, e como é que isto joga com toda a história do espaço? Boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores nesta plataforma. Obrigado pelo convite ao Cogito, tenho assistido a algumas, é uma excelente iniciativa. A Câmara de Oeiras é muito querida, eu já estive a falar para crianças jovens do agrupamento de escolas de São Julião da Barra e de facto Oeiras cheira a futuro e o Cogito para mim de certa forma tem esse cheirinho a futuro, um futuro bastante equilibrado e muito bonito. O Oeiras fica numa zona lindíssima da Grande Lisboa e, portanto, tocando nesse tópico
de porque é que nós vamos ao espaço, eu diria que o explorar, e especialmente o Eiras, no sítio onde está, que está num local muito próximo de onde navegadores no passado, há mais de 500 anos, partiam para esse oceano fora, eu diria que explorar é parte da condição humana. Da mesma maneira que fazemos poesia, portanto, seria o mesmo porque explorar o espaço, seria o mesmo que questionar porque se faz poesia, porque é que eu faço, porque é que faço música, porque é que vou à mais alta das montanhas, como o João Garcia, e portanto a condição humana de explorador, de curioso, É de porque está querer ir a lá, mais além, como o João é algo Garcia que é dizia. inevitável. Portanto, eu diria que a questão é porque somos humanos, no fundo. Eu diria que era a melhor resposta que eu poderia dar a isso. Obviamente que as pessoas questionam sempre os custos de fazer isso, é legítimo. Em Portugal não faz muito sentido porque nós, como em termos de país que custeamos a exploração tripulada, não temos essa tradição. Os Estados Unidos, de facto, são o país que mais gasta em termos de orçamento. Esse custo, como muito bem disse no início, é incomparável com os custos que custam guerras e outras coisas. Eu dou um exemplo. Os Jogos Olímpicos de 2012 custaram 50 mil milhões de dólares. O programa todo Apollo para levar o homem à Lua custou 3 vezes isto, ou seja, por acaso custou um pouquinho melhor, custou cerca de 140 mil milhões de dólares, em dólares de hoje, mas, por exemplo, um ano de guerra de Vietnã custou, ou custava, ao Estado norte-americano, cerca de 760, 770 mil milhões de dólares por ano. E, portanto, isto diz muito bem dos custos envolvidos. Nós muitas vezes questionamos, obviamente, achamos que é tudo muito caro, mas os benefícios para a humanidade e, obviamente, que o homem e os países que empreendem a exploração espacial tripulada e que gastam e gastaram bastante dinheiro e engenho a fazer a estação espacial, não o fazem por mera curiosidade, obviamente, fazem-no por avanço da ciência e há sempre retorno desse investimento que se faz do ponto de vista de colocar seres humanos em órbita baixa e, obviamente, no passado, na Lua. Portanto, a ambição de colocar uma pessoa, por exemplo, na Lua foi, obviamente, motivada por uma guerra de ideologias. Portanto, obviamente que isso depois, obviamente, trouxe outros benefícios, mas o mote inicial era esse, não é? E Kennedy, no seu discurso de 62, na altura diz que nós escolhemos fazer isto ou estas coisas não porque sejam fáceis, mas porque são difíceis. E, portanto, era um tributo ao engenho humano e à capacidade de mostrar ao mundo que essa característica humana de explorar estava bem viva e que merecia ser apoiada por ele. Mas mesmo assim os russos, a União Soviética na altura esteve durante muito tempo bem à frente e os sucessos foram muito maiores e foi muito difícil aos Estados Unidos conseguirem, digamos, superá-los. Sim, sem dúvida. Portanto, fruto dos lançadores tipo Soyuz, na altura não se chamavam Soyuz, mas aquela arquitetura de lançador que a União Soviética tinha era muito mais potente que qualquer lançador que os norte-americanos tinham. Portanto, os norte-americanos tinham um lançador na altura que era o Redstone, que era relativamente pequeno, que curiosamente era a base de uma ogiva, não é? Mas tal como o Atlas, também era uma base de um lançador de ogivas. E, portanto, eles foram buscar os lançadores de ogivas para lançar pessoas. Do lado da União Soviética, a mesma coisa. O R1 inicialmente era um lançador de ogivas, mas foi adaptado, obviamente, para ter cápsulas para permitir o lançamento. E o lançador da União Soviética, de facto, na altura tinha uma capacidade para elevar para a órbita baixa, ou seja, tinha capacidade de acelerar até aos cerca dos 28 mil km por hora e, obviamente, quando desligasse o motor, ficava em órbita. Na altura, os lançadores norte-americanos não tinham essa capacidade, não tinham essa fiabilidade e até capacidade,
e ficavam sempre um pouquinho aquém, pelo menos nos 2 primeiros lançamentos, que foram lançamentos suborbitais. O lançamento seguinte, depois de fiabilizar, ou pelo menos de tornar o lançador Atlas mais fiável, lá conseguiram colocar também o primeiro americano, John Glenn, em órbita. Mas, E de Rui, facto, entretanto foi-se à Lua, não é? Fizeram-se 11 missões à Lua. Apollo 7 foi orbital, foi apenas em órbita baixa para testar os sistemas. Apollo 8 foi um risco enorme, foi para mim talvez a missão mais interessante até do próprio programa Apollo, porque foi um risco enorme. Foi a primeira ida à Lua, circundando a Lua e voltando, sem alunar, obviamente. Depois Apollo 9 foi novamente em órbita baixa. Apollo 10 foi mais uma ida à Lua para ensaiar com o modo lunar, a ver se alunavam. Depois Apollo 11, Apollo Claro. 12, Apollo 13 que foi, mas Foi não mesmo. alunou, Apollo 14, 15, 16 e 17. Portanto, 6 missões foram à superfície da Lua. Cada uma dessas missões levava 2 pessoas, portanto 12 pessoas 12 que pessoas. pisaram o solo da Lua, e não só, e fizeram experiências, deixaram sismógrafos, deixaram magnetómetros, deixaram sondas de calor, portanto estudou-se a Lua como um corpo planetário, não é? Descobriu-se uma coisa muito importante, que é a origem da Lua, a idade da Lua, e por conseguinte a idade da Terra, a origem da Terra e também, por conseguinte, também a origem do sistema solar. Portanto, ficou-se a conhecer muito melhor a nossa história, de onde viemos e também para onde vamos, no fundo. Claro. E depois parou-se, não é? Depois a Lua deixou de estar na agenda, mas agora parece que está outra vez, não é? Sim, esperemos. Ou seja, qual é que é a opinião do Rui em relação agora às novas ambições? Porque, pronto, temos por um lado o Elon Musk a falar em Marte, mas se calhar é mais realista a Lua, não é? Ou pelo menos a Lua primeiro e Marte só depois. Até para Sim, ajudar. sem dúvida. Neste momento portanto, da formação que tive em sistemas de suporte de vida, porque no fundo é isso que se trata. Eu Claro. posso ter todos os lançadores do mundo, mas não consigo contornar um aspecto, que é demorar entre 6 a 7 meses a chegar a Marte, ter que aterrar, ter que permanecer algum tempo e só depois regressar. Portanto, isso é sempre uma viagem que vai durar muito tempo. São missões que não têm abastecimento, ou pelo menos não têm um abastecimento fácil, e, portanto, uma nave que leve tripulantes a Marte vai sempre forçosamente demorar cerca de 2 anos. Esse tempo, em termos de coisas como, por exemplo, a dose de radiação, são coisas que, do ponto de vista fisiológico, não há ainda uma maneira fácil de ultrapassar isso. Ou então assume-se que os tripulantes assumem e as Que vão morrer de instituições, a cancro a seguir. NASA, assume que o risco deles contraírem cancro nos próximos X anos é aquele e, portanto, eles assumem. Isso, do ponto de vista ético, ainda é debatível e está a ser debatido. A outra forma é arranjar, é esperar por desenvolvermos propulsores mais rápidos que encurtam a viagem. Já se fala em motores nucleares, motores de propulsão iónica, mas isso ainda está a ser desenvolvido. É mais fácil isso, é mais fácil. Bom, a radiação não se resolveria com isto que eu vou dizer, mas é mais fácil, porque há outros problemas. Há os problemas da densidade óssea, há os problemas da Sim, sim, visão, esse tipo de coisas, não é? Que têm um bocadinho a ver com a questão da microgravidade. Mas, por exemplo, aquela solução do Odisseia no espaço de gravidade artificial com uma roda a girar, bom, se fizermos as contas, aquilo tem que ter para aí um raio de 2 km. Mas, digamos que é uma tecnologia que se pode pensar, se calhar, para daqui a umas décadas. Mas sim, sim. mas a radiação, mesmo assim, é mais difícil de resolver, é isso? Não, há outros aspectos, há a atrofia muscular, há todos os efeitos da perda de massa óssea, a perda da acuidade visual. Portanto, há uma série de problemas do ponto de vista fisiológico que tornariam o tripulante, e posto num cenário real, que tem que se pôr como hipótese, não é? De um tripulante que tem, portanto, tem uma diminuição da acuidade visual, está com problemas porque ele regressa à gravidade depois de estar tido em microgravidade. Os astronautas e cosmonautas que chegam do espaço
nos primeiros tempos, e dependendo do tempo que eles estiveram em órbita, ficam muito debilitados do ponto de vista físico, portanto não têm os mesmos débitos cardíacos, não têm a mesma capacidade, portanto o organismo anda baralhado e muito debilitado durante algum tempo. Portanto, uma viagem dessas que dura quase um ano vai ter forçosamente marcas quando eles chegarem. Eles não vão poder fazer uma saída extravehicular imediatamente, né? Tem que se adaptar. Um dos Portanto, livros cenário, que li o ano passado da biografia do Chris Hadfield, uma das coisas que ele descreve é que quando regressou se sentia um bocadinho atrapalhado. Quando regressou. Sim, se lerem também do Scott Kelly, E do que Scott é a mais Kelly recente, também. que Certo. teve um ano no espaço, portanto ele descreve dores horríveis nas costas, porque a nossa espinha, as nossas vértebras regressam novamente à sua posição e aquilo para ajustar novamente causa dores, não é? Mas vamos pôr uma situação de um tripulante que chega a Marte com todos esses problemas físicos, com perda de massa óssea, perda de massa muscular, não está na perfeita condição física, vê mal, tropeça numa pedra a ir buscar uma amostra, parte, faz uma fratura exposta e temos um problema. Porque não é fácil fazer depois o tratamento de um tripulante desses a esta distância. Portanto, não é fácil, nem é, diria, muito aconselhável. Portanto, o ideal era encurtar a viagem. Mas falou da questão de gravidade artificial e já na década de 60, 70, o Núcleo de Investigação de Fisiologia Aeroespacial construiu uma casa que rodava e colocou pessoas dentro da casa durante períodos prolongados. Acho que chegaram a estar algumas semanas dentro da casa e depois saíam. Obviamente, durante os primeiros tempos em que saíam, tinham dificuldades. Portanto, centrifugar as pessoas num habitáculo também não é muito fácil. Também causa problemas ao sistema vestibular. Portanto, a gravidade artificial não é tão bonita, pelo menos, ou simples, como se pinta no Odisseia do Espaço. Mas informo que está uma unidade dessas, que era uma unidade experimental, que era para ser acoplada à Estação Espacial, que está a apodrecer, está à espera, não é? Penso que nunca mais vai ser colocada, nas traseiras do Centro Espacial ou da Agência Espacial Japonesa. Portanto, havia um módulo desses que era para fazer experiências iniciais de gravidade artificial, e talvez com plantas porque as plantas também no espaço não se dão bem e, portanto, eu para fazer crescer alfaces, tomates, essas coisas que eu eventualmente poderia fazer numa viagem dessas, também não se revela uma tarefa fácil. As plantinhas gostam de gravidade. Se é assim, porque é que nesta fase vamos a Marte? Eu diria que Marte é uma boa opção se encurtarmos a viagem. Ou seja, se tivermos propulsores que reduzam para metade ou um terço o tempo de viagem, isso já se torna mais viável, porque não tenho o problema tão grave em termos do abastecimento, não é? Em termos dos alimentos, não é? Obviamente que a água é reciclada, já hoje é reciclada na Estação Espacial, a água que obviamente eles bebem é água que algum tripulante foi fazer o seu xixizinho à casa de banho, portanto 92% da água que é ingerida volta. Obviamente que há depois perdas, não é? Porque 92% de 92% depois causa perdas, não é? Numa missão a Marte isso era uma coisa a ter em conta e, portanto, para eu abastecer uma viagem a Marte, eu teria que ter quase que um módulo enorme só para abastecer com alimento e com alguma água de reserva. E, portanto, não se torna fácil. Portanto, o segredo é encurtar a viagem. Certo, mas o que é que vamos lá fazer? Espetar uma bandeira e tirar uma selfie? Eu acho que aquilo que iríamos fazer lá era aquilo que fizemos na Lua, que foi, obviamente, fazer alguma colheita de amostra e reconhecimento da superfície de Marte. Os robôs que até hoje... Podem fazer isso, os robôs, não é? Os robôs não fazem com a mesma facilidade com que faz um homem. Isso viu-se agora na última missão InSight. Havia uma sonda de calor que, obviamente, tem um mecanismo para ir penetrando no subsolo e medir até uma determinada profundidade e, obviamente, tem sido um fracasso porque ela não tem conseguido atingir a profundidade que conseguiram. Se tivesse sido, como foi, por exemplo, nas missões Apollo,
Se tivesse uma pessoa, não deu ali, fura-se ao lado. Com o robô não é a mesma coisa. Aliás, e é muito difícil em Marte, porque nós temos sempre o atraso de transmissão e de comando que há normalmente com este tipo de missões robóticas. Hoje em dia, a Perseverance já tem um esquema de alguma decisão por inteligência artificial, mas os movimentos e as decisões são sempre muito lentas. Se acompanharem as missões robóticas a Marte, vão ver que qualquer desvio, qualquer trajeto é feito sempre a uma velocidade muito lenta, muitas vezes para quando os sistemas de decisão encontram um obstáculo e depois, quer dizer, toda a progressão é sempre mais lenta. Mas construir os objetivos de uma missão humana a Marte, o que é que eles iam lá fazer e quanto tempo é que teriam que lá estar para justificar uma viagem tão grande? Não é? Certamente há um problema que é, uma viagem a Marte depois tem que ter janela ideal do ponto de vista orbital para regressar. Isso vai depender da época, portanto isso iria depender do ano em que lá vão. Obviamente que eles vão lá sempre, por exemplo, mais ou menos na situação em que nós estamos neste momento, não é? Nós neste momento, obviamente que um bocadinho antes, não é? Mas nós neste momento estamos numa posição ideal para ir a Marte. Obviamente foi por isso que ali em julho houve lançamentos para um da UAE e outro norte-americano que foram lançados duas sondas a Marte, não é? Duas sondas, uma robótica que é a Perseverance. E portanto, depois o regresso, depois de fazer algum trabalho, não pode ser do ponto de vista imediato, porque do ponto de vista orbital não estamos depois na condição ideal de regresso. Portanto, tinha que haver um período de permanência obrigatória que dependeria da condição orbital entre a Terra e Marte. Portanto, estamos a falar de semanas, meses, anos, meses. Então é preciso ter habitação, é preciso ter comida, é preciso ter bebida, é preciso ter oxigênio, para isso tudo, não é? Exatamente. No que toca ao oxigênio, uma das experiências que foi lançada na Perseverance, que vai chegar, penso que em fevereiro, é precisamente uma experiência que se chama MOXIE, é precisamente uma experiência de um equipamento que vai sorver o dióxido de carbono da atmosfera de Marte, que é a atmosfera de Marte é praticamente 90 e tal por cento de dióxido de carbono, e vai transformar o dióxido de carbono em algum oxigênio, que é já a pensar numa futura missão, a produção de não só de oxigênio para respirar, mas também combustível. E água? Lá agora há depósitos de água, mas provavelmente não tem nada. Os sítios onde a água existe, se calhar não é nos sítios onde é bom amartar, não é? Amartar, exato. Eu do que conheço, portanto, eu já fiz em terra procura ou busca, prospecção de aquíferos, não é? E a condição em Marte não sabe se é bem água líquida, se é água em gelo. Os dados que indicam portanto, a presença de água são dados baseados em permitividade relativa tirado ou extraído de dados de radar. E, portanto, não se sabe exatamente se está no seu estado líquido ou se está no estado de gelo, em princípio estará gelada, poderá estar parcialmente derretida, mas também não se sabe a profundidade a que está, não é? Portanto, eu mesmo que tenha indícios de que há água em Marte, ela pode estar a uma profundidade e num estado gelado que não me permite facilmente, com o equipamento ligeiro que eu vou certamente levar numa primeira missão, porque senão tenho que levar uma tripulação de sondadores, não é? Portanto, homens de sondagens para irem lá fazer. Portanto, isso normalmente quem já assistiu a um furo de sondagem sabe que esses equipamentos são equipamentos à base de aço. Sim. Aço pressupõe massa e, obviamente, com uma missão a Marte para ir lá furar, para tirar água, só pela massa seria um desafio bastante grande. Portanto, eu não estou a ver no espaço, pelo menos das primeiras missões, em que se a água, ou melhor, se o gelo ou os depósitos, os aquíferos marcianos estiverem, vamos supor, a 10, 20, 30, 40 ou até centenas de metros, eu não os estou a ver a fazerem essa operação de uma maneira fácil, não é? Vamos esperar é que o mais lógico seria, do ponto de vista dos estudos que se fazem por sensoriamento remoto, detecção remota, haver alguma zona que tivesse condições mais permissoras de encontrar água à superfície. Portanto, não há Bruce Willis a ir lá com o Armageddon, não. O Armageddon a perfurar. Esse filme é dos mais irritantes filmes do espaço. Para um geólogo, então. Deve ter. Rui,
trouxe-nos aqui uma série de fotografias que nos permitem fazer aqui, contar um bocadinho aqui a história de alguns homens importantes no espaço e fazer também a ligação com a sua, com o seu treino de astronauta. O outro Rui, o Rui Pereira, está ali a partilhar não sei se nos quer fazer passar aqui por... Ok, sim senhor, já estou aqui a ver. Temos aqui uma belíssima imagem do Yuri Gagarin. Eu a primeira vez que vi esta fotografia foi no Museu do Ar, em Le Bourget, perto de Paris. Havia uma exposição dedicada ao Yuri Gagarin e gostei particularmente desta imagem. A imagem diz tudo, não é? É um homem de paz, é um homem sorridente. O Yuri era uma pessoa muito simples e ele tinha o sorriso e a personalidade ideal para ter sido o primeiro homem no espaço. Apesar de ter sido, ele era piloto militar, mas isso todos os primeiros astronautas e cosmonautas eram também pilotos militares, mas não era por isso que eles eram homens pacíficos, acima de tudo. Portanto, este é um homem que simboliza a primeira ida ao espaço, e este senhor, aqui numa condição que eu acho particularmente deliciosa e interessante, que é o Neil Armstrong, depois de se reformar da NASA como astronauta, ele escolheu o emprego que queria, que era ser professor universitário, e foi dar aulas para uma universidade do seu estado natal, portanto, Ohio, penso que isto tem, não sei se é a Universidade de Cincinnati, e ele foi dar aulas de astrofísica e de astronáutica. Isto é uma aula que ele está a dar precisamente a falar sobre, eventualmente, deve ser mecânica de voo daquilo que se chamam, como é que se chamam? Sim, são os veículos alados que voam pela forma do corpo, que se chamam lifting bodies em inglês. O Space Shuttle é um lifting body e ele deve estar ali a explicar um pouquinho os princípios do lifting body, porque aquele veículo ali parece-me um dos lifting bodies que tinham sido feitos naquela década de 60, 70. Muito bem. Isto aqui já é o, Portanto, já é o Rui, não é? Ou seja, aquelas duas pessoas, no fundo, são duas pessoas que, obviamente, qualquer pessoa que seja apaixonada pela área do espaço e da exploração espacial conhece. Obviamente que é uma inspiração e é um exemplo que busco, principalmente pela personalidade interessantíssima do Neil Armstrong, que teve uma vida repleta de coisas, de situações perigosas, e de repente ele quis foi paz e sossego e dar aulas para jovens. E portanto, isto é na Universidade de Embry-Riddle, que é uma universidade aeronáutica e aeroespacial da Flórida, talvez a maior universidade aeronáutica dos Estados Unidos, eventualmente uma das maiores do mundo, se calhar até das maiores a nível mundial. E portanto isto é num centro de simulação, uma zona que é do campus da universidade, onde existiam uma série de simuladores dedicados à parte espacial. Portanto, eu estava lá no intervalo depois de almoço. O almoço nos Estados Unidos, como vocês devem perceber, são umas Suns e uns sumos, uma Coca-Cola, e portanto eu ali num momento com um colega meu norte-americano, fomos ali tirar uma fotografia ao pé desta placa. Rui, portanto, foi quando eu comecei a fazer esta formação, em 2015. Uma das coisas que provavelmente está na base de termos agora uma certa explosão de empresários, empreendedores a quererem encarar o espaço de uma forma, o Elon Musk, o Jeff Bezos Sim. e o Richard Branson, é eles terem sido um bocadinho seduzidos por aqueles homens que o Rui nos mostrou. Se calhar foi também o seu caso, não é? Mas eu vi uma sondagem há uns meses às crianças de 8 a 12 anos, feita pelo mundo inteiro, não me lembro qual é que foi o organismo, não sei se era a Pew Research, mas era com alguma credibilidade, em que mostrava que as crianças chinesas tinham como primeira preferência o serem astronautas, mas as europeias e as dos Estados Unidos tinham como primeira preferência quererem ser bloggers e vloggers. Ou seja, o que é que está aqui? O que é que está aqui? Influencers. O que é que está aqui a falhar? E como é que isto se cruza aqui com o seu com tudo isto que eu disse, desde o Elon Musk ao seu estímulo? De facto, a década de 60
até na década de 50 havia muitas publicações e pessoas ligadas ao setor espacial que faziam uma certa promoção. A própria ficção científica era uma coisa que inspirava na altura. As pessoas tinham, em termos de moda, no fundo, de moda daquilo que lhes cativava a atenção, muitas coisas relacionadas com o espaço, não é? Portanto, desde muito antes, na década de 40, havia o Flash Gordon, mas depois, na década de 50, houve uma explosão muito grande da parte da ficção científica. O próprio Von Braun, quando foi para os Estados Unidos, participou com a própria Disney a fazer documentários sobre o que é que seria o futuro em termos da exploração espacial, e essas séries e essa mística da ficção científica marcou uma geração inteira. Muitos dos engenheiros que depois, mais tarde, vieram a trabalhar no programa Apollo dizem que, como jovens adolescentes, se inspiraram em todo o cinema que se fazia naquele tempo, algo muito mau, obviamente, mas e muito também baseado em alguns livros emblemáticos, como, por exemplo, alguns dos livros do Arthur C. Clarke, iniciais, e também do próprio Von Braun. Portanto, principalmente o Von Braun foi muito influente na parte da divulgação. O Von Braun é mais conhecido por ser um engenheiro sério de foguetes, foi o engenheiro principal do Saturno V, o principal lançador que levou o homem à Lua. Vem dos V2, mas ele também tinha uma alemães, faceta divulgadora. Ele teve uma faceta muito importante divulgadora. Hoje em dia, obviamente, as pessoas querem ser influencers e bloggers e youtubers porque é aquilo que nos entra pelo computador ou pelo tablet ou pelo computador. Mas o Rui faz muito trabalho com as escolas e isso tudo, sente que... Porque ao mesmo tempo também temos as licenciaturas das engenharias aeroespaciais no topo dos rankings, das médias e isso tudo, com pessoas interessadas. Sim. Portanto, qual é que é a sua percepção hoje em dia em relação ao apelo que o espaço tem nestas novas gerações? E se no futuro podemos vir a ter astronautas portugueses em missões de uma forma recorrente? Eu acho que sim. Eu da percepção e da experiência que tenho em contactar com escolas, e evoco algo que tem a ver com uma coisa que foi dita há pouco tempo. Falou da China, falou dos jovens chineses quererem ser astronautas. Isso não é alheio ao Yang Liwei, que foi o primeiro taikonauta chinês, ou seja, é o nome que estão aos astronautas da China. E ele, curiosamente, fez um direto para a escola, o agrupamento de escolas de São Julião da Barra, há cerca de um ano atrás. Curiosamente, eu fui convidado para fazer a segunda parte, ou a primeira parte, como se faz nos concertos. Portanto, eu fui lá, no fundo, dar a minha perspectiva daquilo que o senhor taikonauta Yang Liwei foi falar. E, portanto, o Yang Liwei e outros que têm feito esses espaços iniciais da exploração espacial chinesa, porque eles tiveram o seu primeiro taikonauta no ano 2002. O Yang Liwei é uma figura célebre na China e, portanto, ele fez uma conversa muito simpática para os alunos do EIRAS e, portanto, eu explico talvez a popularidade na China por aí. Portanto, ele de facto é uma figura pública muito importante. Relativamente aos jovens que eu contacto em ações de escolas, eles têm um fascínio enorme pelo espaço. Portanto, eu tenho esperança, principalmente, que eles tenham interesse por fazer uma coisa que está ligada à exploração espacial, que para mim é talvez o mais importante. É inspirar jovens para estudar matemática, física, química, e não só, porque não é só a matemática, a física e a química e a geologia e a biologia que interessam. Também as artes, a poesia. Portanto, no fundo, estimular as pessoas a quererem explorar o conhecimento, não é? Portanto, as pessoas, quando são estimuladas a terem um mote interessante para estudarem, tal como a exploração espacial, e uma das coisas que eu digo sempre é que se formos à história dos astronautas e formos aos perfis profissionais e ao background de formação que eles têm uma formação muito diversa do ponto de vista da ciência e da tecnologia. Portanto, há desde biólogos, há muitos médicos, há obviamente pilotos de aviões que às vezes têm uma certa formação do ponto de vista da engenharia mecânica, da engenharia eletrotécnica, complementar, dadas nas universidades ou nas academias.
Portanto, há uma formação muito diversa, não é? Porque é importante, Hoje em dia, a especialização existe, mas tem que haver uma versatilidade, cada um tem que ter uma amplitude de funções muito grande, não é? Ou seja, exatamente. Nós tivemos há uns anos atrás, tivemos aqui o Scott Parazinski, que fez 5 missões, portanto, no espaço. O Scott é médico, mas ele montou painéis solares e fez manutenção em painéis solares da ISS. Da mesma maneira que muitos astronautas que são pilotos ou engenheiros, ou biólogos ou geólogos, têm que aprender a suturar uma ferida, têm que saber arrancar um dente, portanto, têm que saber fazer uma experiência, se são geólogos, têm que saber fazer uma experiência por exemplo, de biologia, têm que saber, portanto, eles têm que ser muito versáteis. Essencialmente, eles têm que ser pessoas que tenham curiosidade por fazer coisas fora sua zona de, como hoje em dia se diz, da sua zona de conforto. Portanto, têm que ser pessoas, essencialmente, de mente aberta, capazes e adaptáveis e versáteis, não é? Que os tripulantes não podem ser, não podemos ter lá em cima. E isso significa que há uma base que já existe, porque o treino não garante isso, não é? Não é ou seja, o treino ao longo da vida, certamente, mas também tem que haver aí uma curiosidade, não é para todos, diria eu. Uma das coisas que eu sei dos processos de seleção, cada agência tem os seus critérios. Os canadianos têm um processo de seleção ligeiramente diferente dos americanos. É sempre baseado em entrevista e obviamente, no perfil e na capacidade. Aquilo que eu tenho visto, há perfis inacreditáveis de alguns astronautas. Um dos que eu vi ultimamente é um astronauta que foi fuzileiro no Iraque, quando ele também tinha formação de paramédico. Quando regressou, portanto, formou-se em medicina, ou acabou o curso de medicina, doutorou-se em medicina, e concorreu depois com perto de 30 anos ou 30 e poucos anos a astronauta da NASA. E neste momento é um dos astronautas que está perfilado para eventualmente ir à Lua em 2024 ou mais além. Eu não acredito que eles vão lá em 2024 porque há muita coisa atrasada, mas eventualmente esse será um deles. Portanto, ou seja, o que eu vejo muitas vezes nos perfis de muitos dos astronautas é que são pessoas que têm que são ambiciosas, nunca pararam na vida, procuraram sempre tirar mais formação, são curiosos e são versáteis. E, portanto, é isso que se pretende num tripulante espacial. É alguém que não cristalize ou que diga, não, eu disse eu não sei nada, isso não é a minha especialidade, faça favor, faz aqui o meu amigo ou o meu colega. Portanto, isso não existe. Normalmente aquilo que eles procuram em termos de personalidade é alguém que aceite desafios e seja capaz de se adaptar a coisas novas. Rui, Portugal acabou de criar uma agência espacial. Obviamente que esta agência tem que estar integrada dentro da ESA, que é o que faz sentido, mas de uma forma realista, quer dizer, o espaço é alta tecnologia, é algo para o qual nós não temos estado detalhados. Realisticamente, qual é que é o nosso papel no espaço? Eu não concordo. Eu acho que Portugal tem, neste momento, em muitos nichos, está na vanguarda da tecnologia. Em muitas áreas do software, aliás, há algumas empresas portuguesas que já participaram com software nacional em missões espaciais. Também há algumas empresas, nomeadamente uma empresa de Coimbra, que já fez hardware para missões espaciais. Sim. E, portanto, nós somos um país que, obviamente, temos que encarar sempre uma realidade. Nós não somos como os Estados Unidos, não estou a falar só do orçamento nem do nível de conhecimento, porque eu, da experiência que tenho tido e no contacto que tenho tido com os meus colegas, nunca me senti inferiorizado por ter tido uma educação cá, antes pelo contrário. Acho que nós temos um excelente nível de educação, tanto ao nível secundário como em termos universitários, e o que eu tenho visto é que a única diferença que existe fundamentalmente é que eles têm uma tradição, têm uma escola e têm uma coisa que é preciso não esquecer, eles são 330 milhões, não é? Claro. Portanto, nós, se quisermos eventualmente participar em programas espaciais, temos um universo de pessoas, de cabeças, de cérebros mais reduzido e, portanto, aquilo que eu tenho visto do ponto de vista do cenário da participação de algumas empresas e instituições de investigação na área espacial é em determinados nichos muito específicos. Isso tem acontecido. Eu recomendo, por exemplo, um livro que se compra, ou pelo menos estava à venda em alguns supermercados, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é Portugal e o Espaço, ou Portugal no Espaço, salvo erro é o título.
é do professor Manuel Paiva, que é uma pessoa que trabalhou durante muitos anos na Bélgica como investigador e docente na Universidade Livre de Bruxelas, e ele escreveu um livro que resume o espanto que ele teve quando ele regressou a Portugal. Ele já se reformou, e ele, conhecendo também o panorama dos investigadores e das pessoas que trabalham na área do espacial português, ele fez um bom resumo do que é o papel de Portugal no espaço, tanto na perspectiva da investigação em astronomia como na parte tecnológica. Portanto, ele faz uma resenha histórica e recente sobre o que é isso do nosso papel e do nosso potencial em termos espaciais. E eu penso que Portugal, para o universo portanto, de especialidades a que se tem dedicado, não é? E há, por exemplo, uma que eu acho que seria uma boa aposta, seria em termos da medicina aeroespacial. Eu conheço pelo menos 2 médicos excelentes, médicos aeroespaciais portugueses, relativamente pouco conhecidos, o Edson e o Pedro Caetano, e eles têm trabalhado e fizeram formação lá fora em termos de medicina aeroespacial. E quem diz o Pedro e o Edson, diria outros que se interessassem pelo tema, porque eu acho que Portugal tem um excelente nível do ponto de vista da investigação que se faz do ponto de vista da medicina. Sim, na realidade, quem é professor, como é o meu caso, eu posso constatar factualmente que os portugueses têm uma enorme capacidade para ir para a Lua e estar muito tempo na Lua. De facto, é um potencial que devíamos desenvolver um bocadinho melhor. Mas, Rui, agora mais a sério. O João há um bocado falou do Musk, do Branson, do Bezos. Temos aqui uma novidade, que é o capital privado a entrar em territórios que até agora tem sido o Estado a funcionar. Isto vai dar o quê? Porque estamos a falar de investigação de base, não é? Que normalmente é o Estado que faz. Que os privados são os oportunistas que estão a aproveitar aqui as oportunidades de negócio, ou eles estão mesmo a acrescentar valor ao conhecimento? Eles estão mesmo a acrescentar valor, porque, por exemplo, aquilo que temos visto nos últimos tempos do ponto de vista da propulsão e daquele modo de economizar no lançador, recuperando o lançador, é algo que é novo. Aliás, há umas décadas atrás, aquele modo ou a perspectiva de vir a conseguir fazer com que um lançador daquele tamanho regressasse à Terra e aterrasse de uma forma estável, novamente na sua plataforma de lançamento ou numa barcaça, que é uma coisa inacreditável, era uma coisa de ficção científica. Muita gente se ria daquilo, não é? O Elon Musk não fez aquilo, obviamente, por dar cá aquela paia, pelo desafio, não é? Ele fez aquilo, obviamente, como uma grande aposta para tornar o negócio mais rentável, ou seja, para ele poder ter um lançador que fizesse o negócio de lançar determinado tipo de satélites, e já na altura se falava nos nanosatélites e nos CubeSats. Portanto, ele viu, e não só, e portanto outros payloads mais pesados, e ele viu isso como uma área de negócio. Mas não há o risco dos critérios de segurança serem encolhidos e haver provavelmente mais acidentes nas viagens ao espaço? Não tem sido isso. Eu tenho acompanhado portanto, os lançamentos só de hardware, não é? Portanto, ou seja, de satélites ou de sondas, e os lançamentos têm sido muito seguros. E aliás, a bitola não é só a segurança, quer dizer, há uma certa exigência de segurança já pelas instituições, não é? Porque eles, afinal de contas, eles vão lançar de um centro espacial do Estado, não é? Portanto, eles têm um contrato e têm condições e exigências para cumprir. Portanto, eles não podem abastecer, que é uma coisa que pode correr mal, de uma maneira leviana, não é? Portanto, eles têm que fazer toda a operação, desde a montagem, o abastecimento e o lançamento e a recuperação, tem que ser feito dentro dos padrões mais elevados de segurança. E depois há outro ingrediente, quer dizer, eles, se não operarem em segurança, como costumava dizer o engenheiro Von Braun, um engenheiro de foguetes ou de foguetões só é engenheiro de foguetões depois de cometer 65 mil erros, não é? Portanto, o lançamento de foguetões é uma atividade arriscada, tem muitos pormenores e, portanto, quando a bitola é o custo, obviamente que toda a operação em segurança tem que ser feita. E, portanto, eu não tenho visto a operação desses lançadores feitas com uma forma leve ou menos segura. E isso viu-se no último lançamento da Crew Dragon, que vai ser agora outra vez, vai ter a sua primeira oficial nos próximos tempos. Portanto, está para breve o lançamento da Crew Dragon 1,
E o primeiro foi um sucesso, aquilo, a missão correu como se fosse um relógio suíço, não é? E ainda bem, porque a nossa questão é que o Elon Musk depois diz que nesta década vai levar 100 pessoas a Marte. Quer dizer, de repente ficamos assim, como é que é? Isto é para levar a sério ou é golpe publicitário? Eu fico um bocado espantado às vezes com o Elon Musk. O Elon Musk às vezes tem coisas brilhantes e depois perde por dizer coisas como essas, porque lá está, eu tenho alguma dificuldade em interpretar isso que ele diz, não é? Ou ele está a falar num futuro muito longínquo, isso talvez, não é? No imediato, 100 pessoas numa nave Starship ou o que seja, eu acho pouco realista. E é pouco realista com a tecnologia que existe atualmente. Eu dou um exemplo, a ISS, ou seja, a Estação Internacional, no máximo dos máximos, consegue, ou albergou até hoje, um número de tripulantes máximo de 13. E, portanto, e nessa condição, a atmosfera do interior da ISS está a trabalhar no máximo para renovar o ar, tirar a umidade, manter a temperatura. Portanto, aquele sistema fechado tem que trabalhar no máximo. Só para terem uma ideia, a nossa taxa de dióxido de carbono na atmosfera é na ordem dos 400 partes por milhão, não é? Isso traduzido em percentagem, porque partes por milhão pode ser um bocado confuso, é 0,04% da atmosfera, é dióxido de carbono. Na ISS é 1,25% de dióxido de carbono, ou seja, se fizerem a conta é 30 vezes superior. E não é porque eles queiram, é porque o sistema de suporte de vida a trabalhar no máximo não consegue reduzir abaixo daquele valor que é 30 vezes superior à nossa Aliás, atmosfera. há uma série de parâmetros que no fundo jogam uns contra os outros, não é? Ou seja, se quiser melhorar a filtragem, melhorar o ambiente, gasta-se mais energia, que depois também é uma coisa escassa, não é? Portanto, é um equilíbrio muito tenue, não é? Ajustar os parâmetros de sobrevivência, preservar a energia, garantir todas as funcionalidades e viajar para Marte é um desafio gigante. Até para estar na estação espacial é um desafio gigante. Já agora, Rui, fala-nos um bocadinho aí dessas particularidades do estar de como é que é isso de preparação para astronauta e depois de como é que é a vivência de um astronauta nesse tipo de cenários reais. Para já, quer dizer, eu não diria que sou astronauta, sou uma pessoa que está a fazer formação para tripulante, não é? Tripulante suborbital, para levar a cabo, eventualmente, alguma missão que necessite daquilo que eles chamam Crew Tendered Experiment, ou seja, uma experiência manuseada por um tripulante ou por uma pessoa, não é? Para se ter esse perfil, ou essa qualificação, ou essa capacidade, há vários aspectos. Há os aspectos que têm a ver com a ciência, que se quer levar a cabo, tem que se perceber um bocadinho a disciplina, que é uma disciplina particular da ciência, da física, principalmente da física, mas pode ser também da biologia, da química, depende daquilo que nós resolvemos levar como experiência, que é fazer experiências em microgravidade, que é uma escola à parte, não é? Ou seja, as pessoas têm que perceber que levar o que quer que seja para dentro até de um avião, ou já não falo de uma nave espacial, obedece a um conjunto de critérios de segurança e de certificação que não são os mesmos de fazer uma coisa no laboratório ou no campo, e portanto tem que se aprender essa ciência, e depois tem que ser uma pessoa que, quando se quer formar uma pessoa dessas, ela tem que estar ciente das condições fisiológicas que vão ser imprimidas ao corpo, não é? Normalmente aquilo poderá impressionar mais uma pessoa, um cientista normal, menos habituado a estas coisas, poderia ser o lançamento e o regresso, não é? E a própria condição de microgravidade, e portanto todo o treino serve para fazer várias coisas, é preparar o tripulante para perceber que ambiente é aquele, do lançamento espacial e do regresso de uma cápsula, estar preparado para as coisas que possam correr mal, não é? De a cápsula cair, por exemplo, na água e a cápsula virar e eventualmente começar a meter água, não é? Portanto, esse é o mesmo treino que é dado aos astronautas da NASA e da Roscosmos, portanto, e também dos chineses, portanto, todos passam pelos testes e pelos treinos que têm a ver com as emergências de tudo que pode correr mal quando aterram, que a pessoa pode morrer perfeitamente no ato de regressar à Terra.
portanto, há esse aspecto. E depois há os aspectos de treino científico e de perceber também, que é algum do treino que eu tenho tido, que é a formação ao nível da fisiologia aeroespacial, porque nós temos que perceber como é que o nosso corpo funciona, saber reconhecer, por exemplo, coisas muito simples, como, por exemplo, a hipóxia ou a perda de pressão, saber lidar com um fato espacial, não é? Um fato que mantém a pressão à volta do corpo, eventualmente fazer experiências munido das luvas e do fato, não é? Rui, eu sei Pode haver essa que o Rui necessidade. tem aí uma luva espacial, se calhar podia aproveitar, mas tem que tirar aí o fundo primeiro, se calhar. Eu vou tirar aqui o fundo, não estou aqui a conseguir. Ok, atenção, Houston, we have a problem. Pronto, isto é uma luva, é uma luva de atividade extraveicular. Portanto, isto é uma luva que teve no espaço, é uma luva russa, tem um anel aqui que encaixa no fato. Portanto, vocês, se tivessem vestido alguma vez um fato espacial... Não dava para tocar viola. Não dá para tocar viola facilmente, não. Mas a tactilidade, aquilo que se chama tactilidade, e a própria capacidade de mexer os dedos fica muito alterada. Claro. Portanto, a primeira coisa que nós temos que treinar, ou pelo menos ter formação e reconhecer e perceber, é como é que os sistemas de pressurização funcionam. Que pressões é que se utilizam, saber, no caso de uma emergência, por exemplo, pode o fato estar a encher com pressão a mais, ou pode ter pressão a menos, uma pessoa ser capaz de, por si só, regular o sistema do fato, não é? Depois há outro aspecto que é, depois de perceber e de aprender como é que se manuseia um fato e como é que se veste um fato e como é que se anda dentro de um fato, a parte seguinte é, eventualmente, fazer tarefas simples com o fato. E as tarefas simples, por exemplo, podem ser saber como sair da cápsula com o fato numa condição de emergência ou até fazer uma experiência, não é? No início, por uma questão de segurança, as experiências que nós tínhamos desenhado era para um habitáculo que eventualmente poderia ter essa condição ou perigo de haver uma despressurização. Alguns operadores de voos suborbitais atualmente estão a fazer uma coisa que eu considero que é perigosa, que é voar os eventuais turistas e tripulantes sem fato, portanto confiando que 99,99% das hipóteses de haver uma despressurização da cápsula ou do habitáculo daqueles veículos, por exemplo da Virgin, é impossível, não é? Portanto há uma segurança de 99,99%. Eu não acredito, não é? A história mostra, não é? Porque isso já na indústria da aviação já aconteceu, portanto também se confiava nos sistemas de habitáculos de aviões e, por exemplo, há cerca de uns 10, 12 anos atrás houve um acidente de um 737 que voava do Chipre para a Grécia. Os pilotos, por alguma razão, distraíram-se e não puseram o sistema de pressurização da cabine no modo que devia. Eu penso que ele estava em modo manual, não estava no modo automático. Os pilotos subiram para o nível de cruzeiro, que é cerca dos 11 km, 10, 11 km. O habitáculo do avião, com os passageiros todos, despressurizou. E, portanto, as pessoas entraram em hipóxia, ficaram inconscientes, os pilotos inclusive, e o avião voou de forma desgovernada Grécia adentro e acabou por se despenhar nas montanhas da Grécia. Foi acompanhado ainda por 2 F-16 da Força Aérea Grega e, portanto, o avião despenhou-se. E, portanto, estamos a falar de um acidente a 11 km, não é? Em que também se confiava que o habitáculo mantinha os sistemas de suporte de vida a funcionar, uma coisa que nós ignoramos nas viagens que fazemos todos os dias por essa Europa fora ou pelo mundo fora, não é? E, portanto, isso pode perfeitamente acontecer, não é? É raro, é muito raro, obviamente, mas pode acontecer. E, portanto, uma das coisas que nós aprendemos é reconhecer todas essas pequenas coisas que, por vezes, o cidadão comum ignora e que podem ser reconhecidos e corrigidos a tempo. E, portanto, o treino anda um pouquinho à volta disso, é um bocadinho reconhecer os sistemas, conhecer o nosso corpo humano, conhecer também como é que se faz ciência num ambiente de microgravidade e fazer isso com eficácia. E Rui, já agora nós temos aqui alguns comentários em que, por exemplo, um deles diz que ainda não foi totalmente respondida a questão porque vamos para o espaço. Por exemplo, agora o Rui
mencionou essa questão da microgravidade. Por exemplo, o que é que só se consegue fazer em microgravidade que não se consiga fazer noutras situações, por exemplo? Há vários domínios. Por exemplo, na biologia, a compreensão dos processos que governam o crescimento das plantas, o chamado gravitopismo, ou seja, a capacidade das plantas crescerem e saberem orientar as raízes e o cal de forma eficaz, é algo que se reconheceu a partir do momento em que houve missões prolongadas no espaço. Isso tem depois duas aplicações. Por um lado, o próprio conhecimento científico de como é que as plantas são capazes de regular esse crescimento, e aquilo que é imediato no futuro, que é, se eventualmente quisermos ir mais além, explorar para além dos limites da Terra, temos que levar eventualmente algo que cresça, não é? E que nos alimente pelo caminho. Portanto, escolher espécies que se adaptem à microgravidade e que sejam capazes de crescer sem, por exemplo, acontecer como algumas espécies que crescem em microgravidade mas tornam-se tóxicas, por exemplo, é uma das coisas que pode acontecer. Portanto, todos esses fenómenos eram fenómenos, do ponto de vista científico, que não eram conhecidos, não é? E foram descobertos. Portanto, isto é um exemplo da biologia. Do ponto de vista, por exemplo, da farmacêutica e da química, descobriu-se que, por exemplo, algumas substâncias, algumas moléculas crescem do ponto de vista cristalino de uma forma mais perfeita. Ou seja, a ausência da gravidade retirou o ingrediente que condiciona eventualmente o desenvolvimento dos cristais e portanto, fez com que os cristais crescessem de outra forma. Portanto, isso, por um lado, tem um objetivo científico que foi resolvido, que é perceber melhor os mecanismos de como é que essas moléculas são construídas, não é? Como é que elas são sintetizadas, e por outro lado, portanto, eventualmente, também mais uma vez, procurar eventualmente algumas substâncias que sejam feitas de uma maneira mais pura, tirando partido da microgravidade. Portanto, há algumas farmacêuticas que já investiram algum dinheiro em investigação, enviando experiências para a microgravidade, para a estação espacial, precisamente para perceber se há alguma vantagem de fazer determinados fármacos ou determinadas substâncias em microgravidade. Do ponto de vista, o principal objetivo que se faz na estação espacial é aprender a viver no espaço. E, portanto, se nós quisermos pensar a longo prazo, de um dia, temos essa opção, não é? Porque a exploração da Lua e do espaço dá-nos essa opção de podermos ir mais além, não é? Nós não podemos pensar em uma, duas ou três gerações, estamos a falar muito à frente do tempo. Portanto, uma das coisas que temos que fazer é perceber como é que o corpo humano funciona no espaço. E um dos principais objetivos que tem sido empreendido na exploração espacial é precisamente esse, é aprender como é que o corpo humano funciona em microgravidade, e isso muitas vezes leva também a uma compreensão melhor de como é que o corpo humano funciona em Terra, não é? Portanto, não estou só a pensar no objetivo de compreender como é que ele funciona no espaço. Portanto, há muita ciência, portanto, desde a medicina à química, à física, que se compreendeu bastante melhor, portanto, vivendo no espaço. A própria tolerância à radiação tem dado grandes avanços do ponto de vista do reconhecimento de como é que o corpo humano funciona no espaço. Portanto, isso depois tem repercussões ao nível portanto, da investigação em termos de cancro, não é? Portanto, da propensão para o cancro devido à radiação. E, portanto, tudo isso tem tido retorno do ponto de vista da ciência nas mais variadas áreas da ciência. Esses sistemas todos, que, por exemplo, uma estação espacial tem que ter de filtragem, de captura de CO2, isso tudo também tem, por exemplo, creio que há mecanismos aplicados na saúde relativos, por exemplo, à diálise, que vêm de filtragens que foram inicialmente desenvolvidas no espaço. Portanto, há uma panóplia gigante de dispositivos, por exemplo, as radiações, radiações eletromagnéticas, de comunicações. Há uma panóplia gigante que, no fundo, não era esse o objetivo, mas, na verdade, como estamos na ponta da tecnologia, não é? Na tecnologia de ponta, inevitavelmente isso produz grandes resultados que depois são aplicados, certamente, não é? Sim, claro. Portanto, há aquilo que se chama os spin-offs do espaço, não é? Os spin-offs do espaço, basta ir à página da NASA e estão
estão enumeradas uma série de spin-offs, não só científicas, mas também tecnológicas. Os americanos costumam brincar que, e tal, a ida ao espaço só nos deu o Tang que é uma bebida horrível em pó que os americanos bebem, uma espécie de sumo em pó. Nós tínhamos antigamente o Alce, acho eu, passa publicidade. Portanto, é uma bebida desse género. E o velcro, não é? Portanto, é uma piada que geralmente as pessoas ligadas ao espaço ironizam, porque as pessoas acho que têm só essa percepção: o espaço deu-nos o velcro e o Tang, não é? E não é só isso, obviamente. Portanto, há muitas spin-offs de tecnologia e de conhecimento que decorreram da exploração espacial. Há muita coisa ao nível da investigação em termos médica, como eu disse. E obviamente há um legado muito importante, não é? Que nós também ignoramos, que é a parte social, não é? E não sei se sabem, ou pelo menos algumas pessoas podem saber, que os movimentos ecologistas da década de 60 tiveram uma forte inspiração por duas grandes imagens que eu tenho aí. Não sei se quer mostrar, que é uma imagem que é o Earthrise e a imagem que é o Blue Marble. São duas imagens da Terra. Se passarem à frente, vá passando. Portanto, isto são algumas imagens aí decorrentes do meu treino, nos Estados Unidos. E aqui temos algumas imagens da Lua, o Sr. Kornienko a viver no espaço. Aqui, já agora, pode parar aí um bocadinho atrás, já agora, que vem na sequência desta conversa. Um bocadinho mais atrás, mais uma imagem atrás, já agora, desculpa lá. Aqui temos a Karen, portanto, aqui temos o Kornienko e o Scott Kelly. Só um segundinho que estamos aqui com um probleminha que as pessoas não estão a ver a imagem, só aqui para eu melhorar isto. Rui, temos que terminar, já passou o nosso tempo. Vamos fechar. Ok, eu vou só rematar. Última nota, está bem? Ok. Qual é que é a imagem? Vamos já para a outra? Sim, já está. Aqui há duas imagens daquilo que se faz no espaço. Este é o Kornienko no espaço e pode passar mais à frente. Isto é o Kornienko no Porto. Pronto, é esta imagem. Esta imagem é o Earthrise, a famosa Earthrise tirada durante a Apollo 8 pelo Bill Anders. Esta imagem e a seguinte, que é a Blue Marble, ou seja, o Berlim de Azul, são duas imagens amplamente reproduzidas e que inspiraram uma geração inteira para a fragilidade da Terra. Portanto, estas duas imagens estão intimamente ligadas aos movimentos ecologistas, portanto, do final da década de 60, início da década de 70, e, portanto, foram um poço de inspiração para admirar a Terra e tratar dela, porque, de facto, a Terra reveste-se de uma enorme fragilidade. E, portanto, há determinados movimentos. Aliás, há um fenómeno conhecido pelo Overview Effect, que é no fundo é uma espécie de efeito que os astronautas descrevem depois de ter estado nesta condição de ver a Terra do ponto de vista limitado, muito frágil, suspensa no vazio, e esse testemunho trazido para a Terra foi muito inspirador do ponto de vista dos primeiros movimentos, do nascimento dos movimentos ecologistas e, de certa forma, é um legado muito importante do ponto de vista social que a exploração espacial tripulada trouxe, especialmente pelo testemunho que eles trouxeram. Eu costumo comparar isto um pouquinho como portanto, o testemunho, a capacidade que nós temos de nos olhar ao espelho. Ou, por exemplo, uma situação hipotética de eu poder sair fora do meu corpo e olhar para mim próprio. Exatamente. E, portanto, isto foi a nossa tomada de consciência de nós próprios, como civilização, como humanidade, e no sítio belíssimo, sem fronteiras, que é este planeta Terra onde vivemos. É de uma grande ironia nós temos que ir para o espaço para descobrirmos a Terra. Exatamente. Rui, o nosso espaço-tempo está a se encurvar perigosamente para o fim. Temos aqui algumas perguntas para terminar. Rui, tira só a partilha da... Sim, tá. Em primeiro lugar, Rui, para quem nos está a seguir, a recomendação de um livro que tenha marcado a sua vida? Eu diria que o livro que marcou a minha vida, um dos grandes livros, é o Fio da Navalha, do William Somerset Maugham. Muito bem. E um filme? O Odisseia no Espaço, 2001, do Kubrick. E o planeta preferido, um astro? A Terra. Sem dúvida. Também gosto desse. Bem, eu quero agradecer a todos os que estiveram a acompanhar esta sessão. Em primeiro lugar, o Rui.
Obrigado por esta viagem maravilhosa. Podíamos estar aqui mais 20 horas a falar, mas o tempo é importante. Amanhã é dia de trabalho, mesmo que seja em casa para muita gente. Antes de fecharmos, só lembrar que para a semana, na quarta-feira, às 21h30, como sempre, vamos ter aqui a Cristina Silva Pereira a falar sobre será que o futuro é multidisciplinar, que é algo que o Rui também poderia responder. E hoje, à quinta-feira, sempre às 21h30, o presidente do Instituto Português de Meteorologia e Atmosfera, Miguel Miranda, vai falar sobre se será possível criar um digital twin do bem natural. E só para saber o que é o Digital Twin, se calhar já vale a pena cá estar. Muito obrigado a todos. Boa noite. Façam o favor de serem felizes. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até breve. Até breve.